Continuando. A produção de açúcar na Madeira e São Tomé alcançou seus pontos altos na segunda metade do século XV, época em que os venezianos ainda conservavam intactas suas fontes de abastecimento nas ilhas do Mediterrâneo Oriental. O mesmo se pode dizer do comércio das especiarias das Índias, pois a ocupação do Egito, entreposto principal, pelos turcos só ocorreu um quarto de século depois da viagem de Vasco da Gama. A imediata consequência da abertura da nova rota foi uma brusca queda dos preços das especiarias. Os venezianos passaram a comprar pimenta em Lisboa pela metade do preço que pagavam aos árabes em Alexandria. O grande feito português, eliminando os intermediários árabes, antecipando-se à ameaça turca, quebrando o monopólio dos venezianos e baixando o preço dos produtos, foi de fundamental importância para o subsequente desenvolvimento comercial da Europa. Sobre as causas do início da expansão marítima portuguesa, veja o lúcido estudo de Antônio Sérgio. Tá? Então, aqui está falando da metade dos preços aos venezianos, tá? E que mais aqui? Aí tem mais uma observação que eu vou ler, que eu achei lá no capítulo 2. Deixa eu ver aqui. Isso aqui foi o 1, né? Capítulo 1. E agora o capítulo 2 tem o parágrafo 1 e tem a observação número 4 que eu vou reler aqui, porque fala da concorrência, tá? Aqui está o capítulo 2, tá? Fatores do êxito da empresa agrícola. E aqui está o número 4, ó, e aqui está a observação número 4, rodapé. Notas de rodapé que eu vou rever também, tá? Então, vamos lá. Mais outra observação. Deixa eu ver se tem alguma coisa em inglês aqui. Não. Deixa eu ver se é o 4 ou 5. Tem o 4, tem o 5. Tem o 5 também. O 5 está no parágrafo 2, tá? Tem o parágrafo 2 aqui e tem o número 5 aqui, ó. Que eu também vou rever que tá aqui. Pra gente poder entender direitinho. Então, no parágrafo 1 tem uma observação, nota de rodapé número 4. A técnica de produção do açúcar, ela era relativamente difundida no Mediterrâneo, pois desde a Síria até a Espanha se produzia esse artigo por toda parte, se bem que em escala reduzida. Contudo, a produção de um artigo de primeira classe, como o que se obtinha em Chipre, envolvia segredos técnicos. O fato de que haja referência a um genovês desculpa, como principal produtor na Madeira indica que os italianos, na época senhores da produção e do comércio do açúcar, estiveram presentes na expansão agrícola das ilhas portuguesas do Atlântico. Os segredos da técnica de refinação foram conservados muito mais zelosamente. Ainda em 1612, o Conselho de Veneza, cidade que durante muito tempo havia monopolizado a refinação de todo o açúcar que se consumia na Europa, proibia a exportação de equipamentos técnicos e capitais ligados a essa indústria. Tá? Aí tem lá a observação número 5. O fato de que hajam surgido refinarias fora de Veneza, na época em que se expande a produção portuguesa, em Bolonha, por exemplo, a partir de 1470, pareceria indicar a ruptura do monopólio dos venezianos por essa época. A forte queda de preços que se observa no último decênio do século talvez seja uma consequência da passagem de um mercado de monopólio para um de concorrência, que para nós hoje em dia é concorrência perfeita. E é o que vai acontecer aqui no capítulo 4, no parágrafo 2.
tá? Que está escrito assim na última frase, ó. No terceiro quartel do século XVII, os preços do açúcar estarão reduzidos à metade e persistirão nesse nível relativamente baixo durante todo o século seguinte, ou seja, vai se tornar uma concorrência, porque a Holanda vai entrar também nessa disputa pelo açúcar e na refinação também, tá? E vamos relembrar que a concorrência é perfeita, tá? É um monopólio, para quem já pegou desde o início, é uma única empresa que vende um único produto, tá? Monopólio é uma situação de mercado em que uma única firma vende um produto que não tenha substitutos próximos. É uma situação totalmente oposta à da concorrência perfeita. Uma vez que, do lado da oferta, não há concorrência e nem produto concorrente. Nessas condições, ou os consumidores aceitam as condições estipuladas pelo monopolista, ou então abandonam o mercado, deixando de consumir o produto. Essa situação é encontrada, por exemplo, em indústrias nas quais o único produtor tem a patente ou controle sobre uma fonte de recursos essencial para a elaboração do produto. Tá? Agora a concorrência é perfeita, porque os preços do açúcar no terceiro quartel do século XVII estarão reduzidos à metade. Tá? Concorrência perfeita é um tipo de mercado em que há um grande número de compradores e vendedores, né? Firmas, e cada um tão pequeno que nenhum deles, agindo individualmente, consegue afetar o preço da mercadoria. Além disso, os produtos de todas as firmas que compõem o mercado devem ser homogêneos, iguais. Vários mercados de produtos agrícolas chegam perto de ser integralmente competitivos. Isso é concorrência perfeita. Tá? Só um pouquinho. Desculpa. Tá, então, no terceiro quartal do século XVII, os preços do açúcar estarão reduzidos à metade e persistirão nesse nível relativamente baixo durante todo o século seguinte. Tá? Agora vamos para o parágrafo 3 e último do capítulo 4. Vamos lá. A etapa de máxima rentabilidade agrícola colonial portuguesa havia sido ultrapassada. Tá? A etapa de máxima rentabilidade da empresa agrícola colonial portuguesa havia sido ultrapassada. Eles não estavam tendo muita renda, muita rentabilidade, tá? Não estava tendo lucro a empresa agrícola colonial portuguesa, porque começou a vir a competição da Holanda também. Tá? O volume das exportações médias anuais da segunda metade do século XVII dificilmente alcança 50% dos pontos mais altos atingidos em torno de 1650, ou seja, começa a diminuir o volume das exportações anuais da segunda metade do século XVII, tá? Dos portugueses, tá? Por causa que vai entrar a competição holandesa no Caribe, na região do Caribe. Tá? Então Portugal diminui, começa a diminuir, começa a comprar menos da colônia portuguesa, os europeus, e começar a comprar dos holandeses também, tá? Dos espanhóis, dos venezianos, dos italianos, começa a aumentar mais países europeus e junto com as colônias da América Latina a exportação, a venda de açúcar. Então começa a ter uma concorrência perfeita entre esse produto. Tá? Então vai diminuir. A empresa colonial brasileira acaba deixando de ter lucro por causa da concorrência de outros países, da produção e refinação de açúcar. Então, o volume das exportações, que é a venda do produto da colônia portuguesa, né? Então, o volume das exportações médias anuais na segunda metade do século XVII dificilmente alcança 50% dos pontos mais altos atingidos em torno de 1650. E essas reduzidas exportações se liquidavam a preços que não superavam a metade daqueles que haviam prevalecido na etapa anterior. Tá? E essas reduzidas exportações
se liquidavam a preços que não superavam a metade daqueles que haviam prevalecido na etapa anterior. Tudo indica que a renda real gerada pela produção açucareira estava reduzida a 1/4 do que havia sido em sua melhor época. Tudo indica que a renda real gerada pela produção açucareira estava reduzida a 1/4 do que havia sido em sua melhor época. A depreciação com respeito ao ouro da moeda portuguesa observada nessa época é praticamente das mesmas proporções, o que indica claramente a enorme importância para a balança de pagamentos de Portugal, que tinha o açúcar brasileiro. Tá? Então, assim, ó, há uma depreciação com respeito ao ouro da moeda portuguesa, tá? Só um pouquinho. Desculpa. Há uma depreciação em relação à moeda portuguesa, ao ouro da moeda portuguesa. Por quê? Lembra quando eu expliquei o que é quando a moeda está valorizada em relação ao dólar e quando a moeda está desvalorizada? Eu peguei o real, quando houve a criação do real. Quando o real foi criado, a moeda não chegava, $1 não chegava a R$ 1 quando o Fernando Henrique criou o real. $1 valia 80 centavos, 82 centavos quando surgiu o real. E depois foi aumentando. Aí $1 passou a valer R$ 1, $1 passou a valer R$ 2, $1 passou a valer R$ 3. Por que isso acontece? Por causa do regime cambial. Lembra que eu expliquei que nós temos 9 regimes cambiais e o Brasil segue o regime cambial suja, né? Administração suja, né? Porque é um livre mercado que decide a entrada e saída de divisas, que é a entrada e saída de moedas estrangeiras dentro do Brasil. E o Banco Central pode interferir depois nesse livre mercado de moedas que sai e entra comprando a moeda que for, seja dólar ou libra ou euro, caso a moeda brasileira esteja muito desvalorizada, ou seja, a moeda principal hoje em dia no Brasil é o dólar, tá? Então, o que eu falei? Quando a Casa da Moeda resolve fazer R$ 100.000 para distribuir aos bancos, é para ter automaticamente no Banco Central US$ 100.000, para que R$ 1 seja igual a $1, tem que igualar. Por que isso não é assim? Por causa da taxa de câmbio, por causa do livre mercado cambial, tá? Que nós temos aqui, que é o livre mercado de entrada e saída de moeda estrangeira. E aí, a Casa da Moeda produz R$ 100.000 ali e fica para o mercado botar de moeda estrangeira ou tirar. Tá? E o dólar é a moeda principal. Tá? Para que o real seja $1, é o que eu falei. Quanto mais perto de $1 o real chegar, mais valorizada o real está, mais valorizada é a nossa moeda, porque a moeda principal é o dólar. Então, quanto mais perto de $1 a nossa moeda tiver, melhor, mais valorizada é o real. Tá? Então, ou seja, se $1 valer R$ 2, a nossa moeda já está valorizada. Se $1 valer R$ 1, a nossa moeda está valorizada. Agora, se $1 começar a valer R$ 3, a nossa moeda já está desvalorizada. Se $1 valer R$ 4, a nossa moeda está desvalorizada. Por quê? Porque tem mais moeda brasileira, mais real dentro do Brasil do que o dólar. Tá? Está saindo o dólar do Brasil, o livre mercado está tirando o dólar do Brasil e injetando o real no Brasil. Tá? Esse é o livre mercado. Então, o que está acontecendo aqui? O que é a depreciação?